Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, dando continuidade à aula 2, né? Espero que vocês já tenham visto o vídeo, o vídeo anterior da aula 2, onde a gente faz faz a explicação do modelo entidade relacionamento, dos elementos do modelo, né? E agora nesse vídeo o objetivo é mostrar para vocês um exemplo onde nós temos aqui um descritivo, né, de um modelo de negócio, né, e baseado nisso nós vamos criar então o modelo e entidade de relacionamento desse descritivo aqui. Bom, o que seria o resultado desse descritivo? Como nós dissemos, a fase de criação de um modelo de entidade de relacionamento é uma fase de levantamento de requisito, de análise de sistema, onde você vai fazer seria uma entrevista com seu cliente mesmo sobre o que você precisa desenvolver no sistema para atender as necessidades dele. Então, digamos que esse descritivo aqui seria resultado dessa conversa, né? Então, aqui está descrevendo a situação, o modelo de negócio de uma faculdade, né? Que é o nosso exemplo. Então, digamos que você estaria fazendo uma entrevista com o diretor dessa faculdade e ele que estaria te falando sobre como a faculdade funciona para você então criar um modelo de entidade de relacionamento baseado nesse texto, certo? Bom, como eu disse para vocês, nós vamos usar a ferramenta Dia, né? Essa ferramenta Dia aqui para poder criar, que eu estou usando. Vocês vão acompanhar pelo vídeo aqui como que é a criação de um diagrama aqui nessa ferramenta. Passei o link para vocês também poderem instalar, né? Aqui você cria o diagrama e você pode no final exportar para uma imagem, né? Ou salvar o arquivo com o diagrama pronto. Bom, aqui no diagrama, quando vocês abrir o dia, vocês vão escolher aqui, ó, em vez de fluxograma, vamos escolher aqui ER, entidade de relacionamento. Se não estiver aparecendo aqui para vocês, vocês vêm em outras folhas, né? Aí vocês vão escolher aqui ER, certo? E aqui ele vai liberar para vocês aqui os elementos. No caso aqui, ó, entidade, relacionamento, basicamente seria entidade e relacionamento. Perfeito? Então, continuando aqui, então, vamos lá. Vamos basear no descritivo do problema. Então, imaginamos que o diretor dessa faculdade, ele está descrevendo para você a faculdade. Aí ele fala, bom, a faculdade tem um nome fictício, né? Faculdade profissional. A faculdade profissional oferta diversos cursos, né? Os cursos da faculdade profissional possuem diversas disciplinas que devem ser cumpridas pelos alunos durante a realização do curso. Então, nesse trecho aqui, você já dá para identificar, você como analista já pode identificar algumas entidades, né? A gente pode identificar já entidades e relacionamento entre entidades, né? Associação entre entidades. A gente tem muito claro aqui uma relação, uma associação entre cursos, né? Que aqui um verbo possuem diversas disciplinas que devem ser cumpridas pelos alunos. Nós identificamos nessa frase aqui facilmente três entidades: cursos, disciplinas, alunos, né? Mas vamos começar aos poucos aqui para a gente ir modelando o nosso diagrama. Perfeito? Então a gente vem aqui na entidade, né? Então nós identificamos lá que tem entidade curso. Quando você dá 2 cliques, ele abre essa tela aqui de você colocar o nome. Então curso, nós já identificamos aqui a entidade curso, né? Continuando a leitura, ele já diz, né, que os cursos possuem diversas disciplinas
que devem ser cumpridas pelos alunos durante a realização do curso. Então você já identifica que existe uma outra entidade chamada disciplina. Perfeito? Os cursos são identificados pelos dados sigla e nome. O que seria isso aqui? Seriam os atributos da entidade curso, né? Que são aqueles dados que caracterizam, né, um curso. Então, nós voltamos aqui no diagrama. E aqui tem o atributo. Então ele disse sigla e nome. Bom, quando você está fazendo a modelagem, para cada entidade, já é interessante você identificar qual seria o atributo-chave dessa entidade. Então ele diz, os cursos são identificados pela sigla e nome. A gente pode, porventura, ter dois cursos com o mesmo nome. Então, uma chave candidato seria a sigla, né? Onde cada curso tem uma sigla diferente. Então aqui na própria propriedade, ele pergunta, né? Esse atributo é chave, sim ou não? Você põe sim, ele passa a ficar grifado na modelagem. Tudo bem. Continuando, as disciplinas são identificadas por sua sigla e nome. Bom, então seriam a mesma ideia. Sigla, até como a gente já viu na aula, a sigla seria a chave da disciplina. Nome. Bom, ótimo. Então nós já temos aqui entidade de curso, entidade de disciplina e seus atributos. Perfeito? Continuando o descritivo aqui da faculdade, né? Uma mesma disciplina pode pertencer a vários cursos, assim como um curso possui várias disciplinas. Bom, o que a gente identifica nessa frase? A cardinalidade do relacionamento, né? Que seria o que eu expliquei no vídeo da aula, que é um para muitos, muitos para muitos, etc. Mas a gente não fez o relacionamento ainda. Então, a gente volta na frase anterior. Os cursos da faculdade profissional possuem diversas disciplinas. Então, aqui a gente já identifica um relacionamento entre curso e disciplina. Então, curso possui disciplina. Ok. Aqui na palheta aqui de elementos, a gente tem esse elemento aqui, que é a participação, que seria a ligação entre as entidades e os relacionamentos, né? Então você vem aqui e coloca a ligação entre os elementos, né? Então, pois bem, um curso possui disciplina. Então a gente já tem um relacionamento entre curso e disciplina. Aí a gente volta naquela frase
né, onde fala que uma mesma disciplina pode pertencer a vários cursos, assim como um curso possui várias disciplinas. Né? Aqui também já fala, possuem diversas disciplinas. Então, o que a gente entende nessa frase? Que um curso, ele está vinculado a ele, estão vinculadas a ele diversas disciplinas. Então, o que a gente entende nesse relacionamento? Que desse lado aqui, né, a relação entre curso e disciplina, existem N disciplinas vinculadas ao mesmo curso, né, o mesmo curso de sistema de informação, a disciplina de banco de dados, programação, engenharia de software, web, então tem N disciplinas vinculadas a um mesmo curso, né? E o que ele diz na frase aqui? Que uma mesma disciplina pode pertencer a vários cursos. Então, você tem uma disciplina aqui, por exemplo, cálculo. A disciplina de cálculo, ela pode ser ofertada tanto no curso de engenharia quanto no curso de sistemas de informação. Então, é uma mesma disciplina que ela pode estar vinculada a mais de um curso diferente. Então, aqui seria também cardinalidade esquerda, cardinalidade direita, N. Correto? Então, aqui, esse relacionamento entre curso e disciplina é um relacionamento de muitos para muitos, N para N. Perfeito? Então, vamos continuar aqui o nosso modelo. O modelo, na medida que você vai criando, ele, né, conforme você vai juntando os elementos e aperfeiçoando ele, você vai ajustando para ficar bem legível, né? Então, a gente continuando a descrição aqui dessa faculdade. Então, a gente continua aqui. Todo aluno da faculdade profissional deve estar vinculado a algum curso. Então, nós já até identificamos aqui em cima, né, que existia uma entidade aluno nesse descritivo. Então, nós já vamos criar a entidade aluno. Entidade aluno. Ótimo. E o que ele já diz para nós aqui, né, nessa frase aqui do descritivo, né? Todo aluno deve estar vinculado a algum curso. Então, você já tem aqui uma relação, né, uma associação entre a entidade curso e a entidade aluno, né? Então, você tem aqui já um relacionamento. Perfeito? Como a gente poderia chamar essa relação entre curso e aluno? Eu poderia chamar de possui, né? Um curso possui muitos alunos, contém muitos alunos, né? Seria um verbo, como nós dissemos lá. Então, vamos dizer de contém. Então, aqui tem uma participação entre essas duas entidades, né? Então, nós já temos aqui uma relação entre a entidade curso e a entidade aluno. Então, um curso contém alunos. Perfeito? Então, aqui, os alunos são identificados por seu número de matrícula e nome. Correto? Então, seriam os atributos da entidade aluno. Então, nós já identificamos aqui os atributos. Matrícula. E nome.
Perfeito? Bom, qual seria uma chave candidata para a entidade aluno? Como a gente já disse lá na aula anterior, né? Já era um exemplo da aula, então ficou matrícula, né? Matrícula eu consigo identificar o aluno unicamente, então, no sistema. Então aqui chave, sim. Matrícula se torna a chave da entidade aluno. Pois bem, qual a cardinalidade desse relacionamento, né, entre cursos e alunos? Então, o que o descritivo fala? Que todo aluno deve estar vinculado a algum curso. Então, esse aluno, ele deve estar contido, né? Contido em algum curso. Então, o que o descritivo fala pra gente? Que um aluno, pelo menos, ele tem que estar vinculado a um curso, né? Então, aqui seria um relacionamento de um para muitos, né? E um curso, logicamente, ele possui muitos alunos. Então, qual que seria aqui a cardinalidade? À esquerda do relacionamento seria 1 e à direita N. Então, vocês viram que eu girei aqui, né, para ele poder a cardinalidade ficar no sentido aqui do relacionamento. Então, aqui que a gente percebe aqui. Então, um aluno, ele sempre tem que estar vinculado a um curso, ou seja, eu não tenho o mesmo aluno vinculado a mais de um curso, né, que seria N no caso. E um curso, por sua vez, ele contém muitos alunos, né? Então a gente tem um relacionamento aqui 1 para muitos, perfeito? Vou deixar bonitinho aqui, né? Para seguir o... Pois bem, nosso diagrama já está crescendo. O diagrama está crescendo. A gente continua aqui na... Bom, na faculdade profissional, uma turma é caracterizada pela oferta de uma disciplina em um determinado semestre e ano. Então nós já damos para entender aqui uma entidade aqui explícita, né, que seria turma. Então vamos continuar a entender aqui que o diretor está falando para nós, né? Então uma turma, ela é caracterizada pela oferta de uma determinada disciplina em um determinado semestre e ano. Então, nós temos aqui a disciplina. Então, a gente já tem uma relação aqui entre disciplina e turma. Aí ele já fala, uma turma sempre pertence a uma disciplina e uma disciplina pode estar vinculada a diversas turmas. Na oferta de uma turma, também é identificado qual será o professor que irá selecionar a disciplina. Uma oferta de turma sempre possui um professor e um professor pode lecionar em diversas turmas. Todo professor é identificado por sua matrícula e nome. Então, a gente, nesse pedaço de texto aqui, então, esse é o trabalho do analista, né? De ir identificando as entidades, os elementos, baseado no texto, e se for preciso, voltando no texto para poder identificar de forma correta os elementos, né? Então, nós já temos aqui um elemento que é o professor. A gente identificou aqui uma turma, identificou o professor, identificou que turma está ligado à disciplina e está ligado a professor. Só que no nosso elemento aqui nós temos a disciplina, mas não temos o professor ainda. Então, é normal que o seu cliente, quando ele vai fazer a descrição do negócio dele, as coisas não sigam
uma ordem sequencial. Então você, como analista, né, a própria palavra diz analista, você vai analisando o texto dele, a descrição dele, e óbvio que isso não vai seguir uma ordem sequencial. Professor, tanto é que no texto ele trouxe o professor lá embaixo, mas já fala que aqui no meio tem uma relação com esse professor. Então nós vamos criar aqui a entidade professor, perfeito. A entidade professor, e ele fala que o professor é identificado por sua matrícula e nome. A gente já coloca que a matrícula é chave e o nome do professor. Pois bem, então nós já temos aqui a entidade professor no nosso modelo, né? E agora a gente volta no descritivo. Volta aqui em cima. Na faculdade profissional, uma turma é caracterizada pela oferta de uma disciplina em um determinado semestre e ano. Quando nós falamos é caracterizada, né? A gente já viu na aula anterior, quando o seu cliente fala caracterizado ou é descrito por, são atributos da entidade, né? Descreve a entidade. Então a gente já vamos criar então a entidade turma. Turma. Perfeito? Então, continuando. O que ele fala? A turma é caracterizada pela oferta de uma disciplina em um determinado semestre e ano. Quando ele fala disciplina, aí, né, se fosse um analista que não tivesse visto os conceitos de modelagem, entidade e relacionamento, ele vinha aqui e colocava um atributo disciplina. Mas não é isso, porque eu tenho uma entidade disciplina no meu modelo. Então, o que vai? Não vai ser um atributo de turma, isso vai ser uma relação entre a minha entidade disciplina e minha entidade turma. Já existe uma entidade disciplina no meu modelo. Então eu vou criar uma relação. Né? Deixa eu baixar aqui para poder ficar melhor. Eu vou criar uma relação entre a minha entidade disciplina e a minha entidade turma. Então, o que ele fala no descritivo? Uma turma sempre pertence a uma disciplina e uma disciplina pode estar vinculada a diversas turmas. Então, aqui tem um relacionamento entre disciplina e turma. Então, qual a relação entre disciplina e turma? Eu posso dizer que um verbo, né? Uma disciplina, ela pode ser dois verbos, não tem problema. No caso aqui, uma disciplina é ofertada em uma turma, né? Vamos fazer já a participação entre esses dois relacionamentos. A relação, né, esse verbo que a gente dá para o relacionamento entre duas entidades, ele pode ser qualquer verbo que você consiga estabelecer, né, identificar a relação que existe entre essas duas entidades. Então, no caso aqui, uma disciplina, né, ela é ofertada em alguma turma, né? Mas agora vamos entender qual a cardinalidade desse relacionamento. Uma turma sempre pertence a uma disciplina. E uma disciplina pode estar vinculada a diversas turmas. Então eu tenho aqui
né? Eu tenho que uma turma, ela sempre está ligada, ela sempre é uma oferta de turma de uma determinada disciplina. Então, eu tenho à esquerda 1 e à direita N. Eu vou girar essa relação, né? Então, voltando no descritivo, uma turma pertence a uma disciplina. Uma turma sempre pertence a uma disciplina. Então, uma turma, ela sempre é uma turma de uma determinada disciplina. Então, a turma da disciplina de matemática, a turma da disciplina de cálculo, a turma da disciplina de banco de dados, a turma da disciplina de programação, né? E uma mesma disciplina pode estar vinculada a diversas turmas. Então, eu tenho a disciplina de banco de dados, eu posso ter mais de uma turma, né, sendo ofertada da disciplina de banco de dados. Eu posso ter a turma 2016, a turma 2015, a turma 2014, né? Ou seja, da mesma disciplina. Perfeito? Então, a gente já caracterizou aqui. Voltando aqui. Uma turma é caracterizada pela oferta de uma disciplina em um determinado semestre e ano. O que seria semestre e ano? Seriam os atributos da minha entidade turma. Perfeito? Então eu tenho aqui semestre e ano. Dessa minha entidade turma. E aqui, obviamente, faltando que tem uma relação entre turma e professor. Na oferta de uma turma, também é identificado qual será o professor que irá lecionar a disciplina. Uma oferta de turma sempre possui um professor e um professor pode lecionar em diversas turmas. Então, nós vamos fazer aqui a relação. Acho que aqui a gente pode modificar aqui o posicionamento, né, dos nossos elementos. Para ficar mais fácil o entendimento. Então eu tenho uma relação entre turma e professor. Então aqui eu posso pôr, né, uma disciplina é ofertada e uma turma é lecionada por tal professor. Né? Então o que ele fala no descritivo? Que uma turma sempre possui um determinado professor. Então vamos colocar aqui a participação entre os duas entidades. Uma turma, ela sempre está ligada a um professor. Então eu tenho a turma 1 de cálculo, a turma 2016 da disciplina de cálculo. Ela é lecionada essa turma 2016 de cálculo, ela é lecionada por um professor. Não tem como uma mesma turma ter dois professores dando a mesma disciplina, né? É impossível.
E um professor, obviamente, ele pode estar lecionando em diversas turmas. Ele pode estar lecionando na turma de banco de dados, ele pode estar lecionando na turma de programação, de algoritmos e etc. Então, essa é a relação entre uma turma e um professor. Perfeito? Agora, nós temos aqui um detalhe interessante, né? Que no nosso modelo não fala qual seria o atributo-chave que identifica, né, uma única turma. No texto não fala, então vem um trabalho o analista, ele tem que, né, como a gente disse lá na nossa aula, toda entidade ela tem que ter um atributo que identifica unicamente aquela entidade. Se a gente colocar semestre ele vai se repetir ao longo dos anos. Primeiro semestre de um ano, segundo semestre de outro ano, depois volta o primeiro semestre de novo. Se a gente colocar um atributo composto semestre e ano, né, 1 de 2016, depois 2 de 2016, mas as disciplinas mudam. Então eu tenho uma outra disciplina de 1 2016, uma outra disciplina de 1 2016, então isso não, esses dois atributos eles não me atendem como sendo chave dessa entidade. Então esse é um trabalho que o analista tem que fazer. Então o que o analista ele faz? Não, eu tenho que ter um atributo que identifique unicamente essa turma. Como a gente vê na maioria dos sistemas, isso não é novidade para vocês, acredito, né? Nós criamos um atributo chamado código. E o nosso código, ele nunca vai se repetir para nenhum outro registro dessa turma. Ou seja, eu posso ter a disciplina de banco de dados lecionada pelo professor Wellington na turma de 2016, do segundo semestre de 2016, que é essa disciplina. Aí vai ser, eu coloco um código 001. Eu posso ter a mesma disciplina, banco de dados do professor Wellington, sendo ofertada no primeiro semestre de 2017. Eu tenho outro código, 002. Então, o analista, muitas vezes, para ter um atributo-chave em uma entidade, quando o cliente não deixa explícito, né, um atributo, ele tem que criar um atributo chamado atributo código. E o código, né, ele está aí no dia a dia, né, sempre que a gente vai em algum estabelecimento, né, a gente vê as pessoas buscando, busca pelo código do produto, o código é um elemento chave que você consegue se não está explícito no modelo como identificar unicamente aquela entidade, os analistas geralmente criam o atributo código, né? Continuando, nós estamos no final. A cada semestre, todo aluno pode se matricular em diversas turmas de disciplinas. E ao término da disciplina deve ser atribuída uma nota ao aluno. Uma mesma turma pode possuir diversos alunos matriculados. Então, o que a gente tem aqui? A cada semestre, todo aluno pode se matricular, verbo, em diversas turmas de disciplinas. Então, a gente tem uma relação aqui entre aluno e turma. E é uma relação, é um relacionamento, né? Então, aqui matricula. Então nós temos a participação entre essas duas entidades. A cada semestre, todo aluno pode se matricular em diversas turmas de disciplinas. Então, você já tem aqui que um aluno ele pode se matricular em N turmas, né? Na turma de banco de dados, na turma de algoritmo, na turma de programação. Então, você já tem aqui a relação do lado direito.
um aluno se matricula em N turmas. Uma mesma turma pode possuir diversos alunos matriculados, obviamente. Igual nós temos aqui a turma de banco de dados e tem, né, vários alunos participando dessa turma de banco de dados. Então, cardinalidade à esquerda também é N. Vamos descer aqui para ficar bacana. Ficar alinhadinho. Ótimo. E aqui, pessoal, a gente tem uma outra informação. Ao término da disciplina, deve ser atribuída uma nota ao aluno. O que seria isso que a gente explicou na aula? Um atributo de relacionamento. A nota, ela não é um atributo de aluno e não é um atributo da turma. A nota é um atributo da relação entre aluno e turma. Correto? Ou seja, o aluno José, matriculado na turma 1, né, que é da disciplina de banco de dados, ele vai ter a nota 100. O mesmo aluno José, matriculado na turma de programação, né, da disciplina de programação, ele vai ter a nota 50. Então, a nota é um atributo da relação entre aluno e aquela determinada turma que ele está cursando. Correto? Então, nós temos aqui o atributo nota. Pessoal, com isso, nós fechamos aí o nosso diagrama entidade relacionamento da faculdade profissional. E ficou bonito demais, né? Olha que lindo esse diagrama. Ficou muito bem feito, muito bem escrito, com todas as cardinalidades, os atributos, atributo-chave, né? E eu espero que vocês tenham entendido. É um exemplo, esse exemplo de escola, de colégio, ele é bem didático, porque vocês estão vivenciando isso, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem. Eu vou salvar o diagrama, vou colocar lá na plataforma. E quando vocês terminam de criar, ele tem aqui, né, no arquivo, ele tem aqui o exportar. E você exporta isso como uma imagem, né? Exporta como escola.jpeg e ele vai exportar para você uma imagem desse diagrama. Aqui, ó. Olha que bacana. Ele exporta a imagem do diagrama. Então, pessoal, o exercício, a atividade avaliativa dessa semana, né? Ela vai ser uma atividade avaliativa onde vocês vão criar um diagrama, né, como esse daqui, para um outro caso, que é o caso da autopeças, certo? Essa vai ser a atividade avaliativa. Já adianto para vocês que vai ser simples, vai ter menos entidades do que nosso exemplo, né? Então, aqui, vocês vão trabalhar em cima desse descritivo aqui e vão criar um diagrama como esse. Já adianto para vocês que vai dar menos entidades, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 entidades, vai dar menos entidades, menos relacionamentos, mas é para trabalhar com vocês a questão da análise de um texto e da